turminha! Como vocês estão? Mais um domingo chegando, estamos aqui novamente para mais um encontro para nossa atividade de evangelização infantil no lar. Espero que vocês estejam bem. Separa um espaço aí para o nosso estudo de hoje, organiza seu material. Nós vamos precisar do Livro dos Espíritos e alguns outros materiais por aí, tá bom? Já se organiza que a nossa atividade vai começar. Solta a vinheta! Nosso momento musical de hoje, eu escolhi uma música do grupo Evangelizar e Amar. Quando eu estava pesquisando, pensando em alguma música que a gente poderia ouvir para esse nosso primeiro momento, a primeira música que eu lembrei foi uma que nós ouvíamos muito nos momentos de abertura, no teatro ou lá no Salão Amor da nossa casa. E eu quero ver se vocês lembram quais são as memórias que vão vir na lembrança, e se você souber cantar, já canta também acompanhando o vídeo que vai aparecer daqui a pouquinho, tá bom? Bora assistir? Quem souber, canta, tá? Espírito
E aí, quais foram as lembranças que tiveram ao ouvir e cantar essa música? Oba, é dia de evangelização, que alegria! Eu espero que vocês estejam daí do outro lado da telinha sentindo toda essa vibração e a alegria. Que bom falar de Jesus, né? Que bom abrir as portas do nosso coração, da nossa casa, para iniciar mais uma atividade de evangelização infantil. Diante disso, vamos nos preparar para a nossa prece, tá bom? Quem está aí do outro lado, fecha os olhinhos, eleva os pensamentos a Deus, pensa no seu anjinho da guarda e vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais uma atividade de evangelização. Estamos aqui conectados, utilizando todos os recursos materiais que nos possibilitam mantermos vinculados cada coração, cada criança, cada família na sua casa, no seu lar, cada um de nós, vinculados e conectados contigo, Senhor. Obrigada pelo nosso encontro, obrigada pela nossa possibilidade de conversarmos sobre você, conversarmos sobre a doutrina espírita e assim, cada dia, dar um passo de cada vez, melhorando o nosso coração e sendo pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor da vida, a tomarmos melhores decisões, nos ajuda a termos melhores escolhas, para que assim possamos aproveitar cada oportunidade recebida durante a encarnação que estamos agora. Ilumina o nosso estudo, que possamos ter um encontro maravilhoso, divertido, de grande aprendizado. Permanece conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, bora começar? Durante os nossos estudos, estamos agora na unidade de número 3, que fala sobre bases do Espiritismo. Na semana passada, nós conversamos sobre a lei do progresso e especificamos um pouquinho estudando sobre a evolução material e a evolução espiritual. Quem não pôde ou não conseguiu assistir o vídeo da semana passada, será muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre o tema da aula de hoje. Se você não viu, já acessa no nosso canal e assiste a nossa aula da semana passada para você entender melhor, tá bom? Aproveito também para agradecer e deixar aqui registrado a minha alegria de receber as atividades de vocês no grupo de WhatsApp. Agradeço a cada papai, a cada mamãe, a cada família que envolvida em entendendo a importância da atividade de evangelização infantil no lar, tem realizado com sua criança, enviado os registros e as atividades no grupo de WhatsApp. É muito legal receber a produção das crianças e eu fico muito feliz para cada desenho, para cada foto, para cada envio de registro que vocês me mandam no grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigada e parabéns pela realização desse projeto divino que é evangelizar cada criança, cada filho, cada filha no lar, tá bom? Dando continuidade, vamos nessa! Hoje, no nosso dia, nós vamos conversar sobre progressão dos espíritos. E esse assunto, esse tema tem tudo a ver com a aula da semana passada. Deus, com sua sabedoria e justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem recursos, sem conhecimentos, dando a todos idênticas oportunidades para buscarem a perfeição. Conforme as suas escolhas, cada espírito, ao realizar o livre-arbítrio, toma decisões diferentes e estas escolhas traçam degraus para que cada um de nós evolua e suba na escala de evolução. Às vezes, nem sempre tomamos as melhores escolhas. Às vezes, tomado por mais experiências e aprendizado que surgem das nossas boas escolhas, evoluímos cada vez mais. Todos nós estamos impulsionados a evoluir, como a lei do progresso que nós estudamos na semana passada. Todos nós. Jesus dizia a seguinte afirmativa: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. Então, nós alcançaremos essa perfeição e para isso precisamos evoluir. Kardec, em um livro dos Espíritos, traz algumas perguntas sobre esse assunto. Olha, eu estou com o meu livro dos Espíritos aqui. Peguem aí o livro dos Espíritos
de vocês para a gente conversar e fazer a leitura de algumas perguntas interessantes que foram feitas por Allan Kardec. Ele diz assim, na pergunta de número 114. Essa pergunta está na segunda parte e tem como título o tema, né? Progressão dos espíritos. Diz assim, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta dos espíritos. São os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Guarda essa informação aí, para vocês entenderem. Meio que ordem, será que os espíritos possuem uma ordem, uma hierarquia? Vamos já conhecer mais sobre essa resposta dos espíritos. Pergunta de número 15. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los ou fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente as suportam com lamentações e, por causa dessa falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Olha lá o que ele está dizendo. 15, letra A, diz assim. Sendo assim, os espíritos seriam em uma origem semelhante às crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Allan Kardec está fazendo uma comparação, né? Comparação com a nossa ausência de conhecimento e pouca experiência, como uma semelhança entre as crianças que às vezes erram e não sabem, né? Porque não têm experiência. E a resposta dos espíritos é a seguinte. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Tem maior ou menor aproveitamento segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Em relação à ordem dos espíritos, Allan Kardec, na questão de número 96, no item Diferentes Ordens de Espíritos, faz a seguinte pergunta. Os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Porque lá na outra pergunta ele falou sobre a ordem inferior para a ordem superior, não é isso? Então ele fez a seguinte pergunta. E os espíritos responderam. Eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram. Então, depois ele vai detalhando e fazendo outras perguntas a respeito da ordem dos graus de evolução, de perfeição que os espíritos passam nessa progressão dos espíritos. Ele vai falando sobre a escala dos espíritos. Então, os espíritos são, conforme a sua evolução, aquilo que já conseguem fazer, o que desejam, possuem um esforço e um desejo honesto e sincero de fazer diferente, eles possuem, conforme suas características gerais, se enquadrando em uma escala, em uma classificação. Então, os espíritos podem ser classificados em 3 ordens. A primeira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Nós temos a segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. E a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Dentro de cada uma dessas ordens, no Livro dos Espíritos, se vocês desejarem conhecer mais de maneira aprofundada, ele fala na questão de número 101, cada uma das classes dentro da ordem, e ele vai detalhando em O Livro dos Espíritos toda essa progressão. Mais do que a gente conhecer de maneira detalhada cada uma dessas informações que Allan Kardec se debruçou e deixou registrado no Livro dos Espíritos, né, na primeira codificação que ele fez, que é a primeira obra, mais do que isso, é a gente entender que Deus não
não colocou privilégio diante nenhum dos espíritos, nenhuma das criações. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E conforme as nossas escolhas e o que nós, através do esforço, da dedicação, do trabalho, alcançamos, como espíritos, vamos galgando novos degraus e progredindo rumo à perfeição. Então, imaginar que não será uma única encarnação, que já precisamos ou já temos possibilidade de conhecer e ouvir falar sobre Jesus e aprender através do Evangelho de Jesus, através desses ensinamentos vivos que ecoam até os dias de hoje, através da doutrina espírita que nos traz essa perspectiva de enxergar além do que a gente pode ver com os nossos olhos e entender a dimensão da vida eterna. É através dessa que se estende ao infinito do nosso ser, da nossa existência, que vamos alcançando e avançando degraus para cada dia melhorar. Às vezes os espíritos se diferem pela evolução intelectual, pela evolução moral. Intelectual, aquela que está mais relacionada à inteligência, ao despertar do conhecimento, que raciocina, que reflete, que contribui para a evolução de coisas materiais. E há também aquela que nos auxilia na nossa progressão do ser quanto questões morais. O que é certo, o que é errado, as ações de solidariedade, de fraternidade, de amor, de respeito. Então, o espírito, para avançar nos seus degraus de progressão, de evolução, ele precisa caminhar sobre esses dois aspectos. São muito importantes, tá bom? Peguem o livro dos espíritos, chamam o papai, chamam a mamãe, reúne, conversem sobre essas perguntas, que elas são muito interessantes de a gente debater e conhecer, tá bom? Vamos para a nossa atividade de agora? Cada espírito, para evoluir, para progredir rumo à perfeição, precisa passar por experiências, por oportunidades de escolher e tomar decisões. Cada escolha tomada, a partir do livre-arbítrio, há consequências. Às vezes consequências boas, que nos ajudam a avançar em degraus na nossa escala evolutiva, às vezes consequências não tão boas assim, que nós precisamos passar novamente para aprender. Conforme as nossas encarnações, acabamos aproveitando cada oportunidade ou, às vezes, deixando passar pelos nossos olhos grandes oportunidades. A nossa atividade de agora, para a gente praticar e botar a cabeça para pensar sobre as oportunidades que recebemos e as escolhas que tomamos em nossa vida, tem esse título: Escolhas da Vida. Cada um de nós, vocês aí em casa, vão pegar uma folha de papel e cortar em várias tirinhas, tá bom? E aí chama o papai, chama a mamãe, chama as outras pessoas que estão aí no lar com você para realizar a atividade. Você vai escrever na folhinha, na tirinha de papel, e aí podem ser 10, por exemplo, aí fica 3 para cada um e um fica com 4, ou pode ser 8 tirinhas, dependendo da quantidade de pessoas em casa, pelo menos cada um escrever 2 tirinhas, tá bom? 2 ou 3. E aí você vai escolher, por exemplo, frases de ações e atitudes que são escolhas boas, vamos dizer assim, e escolhas não tão boas assim. E aí eu vou dar alguns exemplos para ajudar a cada um de nós entender o que a atividade propõe, tá bom? Por exemplo, vou colocar assim: se eu estudar bastante para a prova. Aí coloco um tracinho bem grandão no restante da etiqueta, porque você não vai completar ainda, tá bom? Outra frase, por exemplo: se eu escolher mentir para os meus pais. Tracinho para completar o resto da frase. Se eu escolher comer bastante, tracinho no restante da frase. E aí você vai, na sua etiqueta, escrever coisas que você pode escolher, que sejam boas e que talvez as escolhas não sejam tão boas assim, porque a gente acaba aqui, pela experiência, comete algumas escolhas que não são tão boas. E isso acontece, né, com todos nós. Mas aqui o esforço e o que nos diferencia entre cada um dos espíritos é o desejo, o esforço, a persistência de nos instruirmos e procurar transformar as nossas ações. Eu posso até pensar, às vezes, vacilar, mas eu estou no desejo e no esforço sincero de fazer diferente, né? E aí você vai colocando cada uma das suas frases. Escolher dormir tarde, se eu escolher ser grosseiro, se eu escolher falar palavrão, se eu escolher jogar videogame violento, se eu escolher ajudar os meus pais em casa, se eu escolher ser
amoroso com os meus amigos, se eu escolher ajudar uma pessoa desconhecida, se eu escolher... E aí você deixa o restante da frase para completar. Depois, coloca todas essas etiquetas dentro de uma caixa e sacode, sacode, sacode. Sacode, sacode, sacode. Cada membro da família, vai abrir a caixa, pegar uma etiqueta e completar a sua frase que tirou da etiquetinha que foi escrita por uma outra pessoa antes, tá bom? A gente tá na segunda parte. E aí, vocês vão ler. Cada um vai ler a frase que tirou e como completou. E mandem pra mim a foto das etiquetas, das atividades, das frases que vocês fizeram. E assim a gente vai refletir, vai pensar. Será que as escolhas que eu estou tomando, através do uso do livre-arbítrio, têm me ajudado na minha progressão? Na minha evolução quanto espírito? Será que eu estou aproveitando a oportunidade dada aqui? Será que ao escolher ser um filho gentil e amoroso, quais são os benefícios, quais são as vantagens? O que isso faz de mim uma pessoa melhor? Ou talvez uma escolha dormir até tarde, quando no outro dia você tem aula, tem escola, tem estudo. Será que você está aproveitando o tempo de maneira a aquilo trazer a evolução para você na oportunidade que você recebe? Né? Então reflitam, conversem com o papai e com a mamãe, construam uma frase de vocês e pensem nas escolhas tomadas, tá bom? Daqui a pouquinho no nosso grupo de WhatsApp eu vou mandar para vocês as frases que eu construí aqui e as reflexões que eu tive sobre as minhas escolhas. Elas precisam ser as melhores possíveis para me ajudar na minha evolução, nessa progressão, quanto espírito rumo à perfeição, tá bom? Já mando para vocês, mandem para mim no grupo de WhatsApp, tá? Gente, nosso encontro passou muito rápido. Puxa vida, já acabou. Já estamos no final. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que esse assunto que a gente está conversando hoje, ele não se esgota. Pelo contrário, já entendemos que nós temos o infinito, a eternidade para aprender e a evoluir. Esse assunto a gente vai ver muitas e muitas e muitas outras oportunidades. Mas aqui que fique bem marcado na nossa mente o quanto a gente recebe de oportunidade para progredir na nossa encarnação e como nós utilizamos cada oportunidade, através da escolha, através do livre-arbítrio e as consequências que virão. Porque a semeadura, ela é opcional, a gente escolhe, a gente seleciona quais são os grãos, o que a gente vai fazer. Mas a colheita, ela é obrigatória. As consequências, elas são obrigatórias. Podem nem ser tão boas assim. Então, é bom a gente escolher da melhor maneira possível quais são as ações, as atitudes, o trabalho que a gente vai desempenhar. Tá bom? Bora fazer nossa prece pra gente finalizar o nosso encontro de hoje? Vamos lá. Fechem os olhos de vocês aí e chama Jesus. Chama Jesus que ele vem, tá bom? Feche os seus olhinhos, deixa o sol entrar. Chama por Jesus, que ele vai chegar. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pelos nossos estudos desta manhã. A reconhecer a sabedoria, o amor e a justiça de Deus, esse Pai amoroso que tanto nos dá oportunidade. É uma maneira reconfortante de enxergar o quanto somos abençoados. Obrigada pelo nosso estudo, obrigada por hoje já poder falar de Ti para tantos outros corações. O nosso pensamento, a nossa casa, o nosso coração se enche de alegria, Senhor. Ilumina cada criança, entra no lar de cada família, abençoa, protege e ilumina. Que a gente possa se encontrar logo, logo em breve, quem sabe, na nossa casa espírita, mas que ainda nos resguardando nos nossos lares, protegidos e cuidados, mantendo o distanciamento e compreendendo a importância do momento que estamos vivendo agora, queremos te agradecer por termos a possibilidade de recursos tecnológicos para dar continuidade, conectarmos através da vibração, do afeto, do carinho, do amor, os nossos corações em qualquer lugar que estejamos. Ilumina a nossa casa, permanece conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Beijo, gente. Até domingo que vem.